Boa noite, estamos no ar com mais um programa Lives Cultura no FG, uma realização do Centro Cultural FG, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, com apoio da Rádio Universitária, SECOM, Reitoria Digital e TV UFG. Na noite de hoje, o Centro Cultural UFG lança o blog Cartas para uma Casa, dos artistas Gleison Arcanjo e Paulo Duarte. Na primeira parte dessa live, teremos as falas do magnífico reitor, professor Edivar Madureira Brasil, da pró-reitora de Extensão e Cultura, professora Lucilene Maria de Souza, da coordenadora de Programação de Artes Visuais do Centro Cultural FG, professora Maria Tereza Gomes, e do coordenador de Comunicação do Centro Cultural FG, Leonardo Eloy. Na segunda parte, nós teremos, então, a presença dos artistas Gleison Arcanjo e Paulo Duarte, que nos contarão um pouco desse processo de criação do blog. Então, como vocês sabem, em 2012 e 2020, o Centro Cultural FG comemora seus 10 anos nesse novo formato, né, com programações diárias de música, teatro, dança, exposições, ensaios, oficinas. Para vocês terem uma ideia, em 2019, nós tivemos em torno de 700 ações no Centro Cultural FG. No dia 10 de março desse mesmo ano, nós havíamos acabado de inaugurar a nossa programação comemorativa aos 10 anos e a nossa agenda cultural, quando fomos pegos de surpresa pela crise da Covid e fechamos as portas, então, uma semana depois, no dia 17 de março, né? Então, dentre as comemorações, né, dos 10 anos do Centro Cultural FG, estávamos planejada a exposição Entre Ruínas e Demolições, do artista Gleison Arcanjo, com curadoria do professor Paulo Duarte, né, que iria estrear, fazer a abertura no final de abril. Então, dessa forma, a partir do fechamento, né, físico das atividades do Centro Cultural FG, nós reformulamos, então, toda a política de programação e toda, inclusive, as atividades de trabalho, né, toda a equipe passou a trabalhar de maneira remota, então focamos nos ambientes digitais, né? Então, a equipe do teatro, da coordenação de programação, né, do teatro, junto com a equipe, iniciou o programa Lives Cultura no FG, já no dia 30 de março. E a coordenação de artes visuais, juntamente com as coordenações de comunicação, intercâmbio e ação educativa, iniciaram também os processos de criação de uma nova maneira de se trabalhar com arte. Então, investimos no nosso repositório digital, né, alimentando com o nosso acervo. Então, hoje nós temos muitas obras já no nosso acervo digital do Centro Cultural FG e, então, também convidamos os artistas para pensar numa ação nas artes visuais e que resultou nesse blog que está sendo lançado hoje, né? Então, para falar um pouco desse processo, eu convido a professora Maria Tereza Gomes, que é coordenadora da Programação de Artes Visuais do Centro Cultural, para falar um pouquinho como é que foi esse processo. Seja bem-vinda, professora Maria Tereza. Obrigada, professora Flávia. Boa noite a todas e a todos. Realmente, a professora Flávia já falou bastante sobre o início, né, do processo. O blog Asterísticos Cartas para uma Casa, ele veio ao encontro de um anseio que a gente já tinha enquanto coordenação de programação de artes visuais do Centro Cultural UFG, dentro de uma perspectiva do trabalho de pensar curadoria e processos curatoriais de uma forma mais colaborativa e mais multidisciplinar. Nesse sentido, a gente já via em diálogo com o Gleison e com o Paulo, né? Já começamos um processo, isso em fevereiro, dessa construção colaborativa, onde que a gente percebe o seguinte: o processo artístico, às vezes, ele é individual e é interno. O processo curatorial é um diálogo, é um momento onde o artista começa esse diálogo com a curadoria, numa troca de construção estética e construção também do próprio design da mostra. Nesse sentido, a gente convidou o artista Gleison
para iniciar esse design da mostra, que então seria Entre Ruínas e Demolições, né, isso em fevereiro, para que essa construção fosse de forma colaborativa dentro do espaço cultural, do Centro Cultural, e junto com as equipes, tanto da ação educativa quanto as equipes técnicas. E então o Gleison aceitou prontamente, e nós começamos então um recorte, um olhar mais sensível sobre a produção dele. Houve toda a paralisação, nós então ficamos pensando que aquele ganho que já havia sido construído, ele não poderia ser interrompido. Então, em seguida, o Gleison e o Paulo nos procurou para a proposta do blog, e que veio muito em encontro que a gente já esperava em termos de interação público, curadoria, processos curatoriais e processos de construção de poéticas artísticas, porque entendemos que esse processo ele é uma forma colaborativa e ele acontece de um diálogo ético e de processo de criação entre artista, curador, espaços culturais e público em geral. E dessa forma, a gente já estava inicialmente trabalhando com esta questão, também a questão da digitalização de todos os processos do acervo cultural do Centro Cultural. E nessa proposta de digitalização, a disponibilização desse material em rede, tornando assim mais acessível ao público nesse momento tão sensível, tão delicado que a gente está vivendo. E isso então contemplou muito essa iniciativa de interagir com o público nesse momento, trazendo a sensibilidade do artista e do processo curatorial. E para falar um pouquinho sobre esse processo mais técnico e sobre o acervo, então eu chamo o nosso querido, né, o Leonardo Eloy, que se prontificou inicialmente para trabalhar junto comigo, com o Gleison, com o Paulo, e o processo foi bastante dinâmico, foi um processo muito gostoso de realizar, de construção coletiva, e que deu muito certo, e que o Eloy vai falar agora um pouquinho para nós, ok? Obrigada. Obrigado, professora. É um prazer estar aqui falando para todo mundo. Boa noite. A palavra-chave e muito significativa, professora, que você usou muito bem, é processo, realmente. Esse processo de construção em conjunto. E isso, de maneira técnica, hoje é possível de uma forma muito tranquila, porque existe uma ferramenta que está aberta em termos de acesso, que é fruto de um projeto da própria universidade, que é o Tainacan. Então, o Tainacan, ele é uma ferramenta que o Centro Cultural utiliza e que permite com que a gente faça, né, não apenas aquilo que ele, em um primeiro momento, se coloca, se prontifica, que é um catálogo do acervo, né? Mas ele permite com que a gente trabalhe, se relacione, se correlacione com esse acervo e tenha formas diversas de percebê-lo. Então, isso essa jogada em conjunto que ele faz com a obra, com o artista e com quem utiliza, é muito bacana, enquanto possibilidade, né? E o processo em conjunto com o Gleison, com o professor Gleison, o professor Paulo, foram processos muito ricos, né? E que conseguiu, durante esse período de adaptação do sistema, né, a obra, ao blog, fazer algo que se tornasse notório enquanto obra, sensível também enquanto obra, e principalmente funcional, que é o necessário para que isso também se torne acessível, né, a uma parcela muito maior de pessoas que estejam visitando o espaço. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui, né, fazer uma breve demonstração do blog para conhecimento, e aí, depois, enquanto isso, eu vou comentando um pouquinho mais sobre. Então, fazer o compartilhamento aqui de tela. Só um momentinho.
esse é o nosso blog. Essa é a carinha principal dele. Então, aqui, a gente já está no sistema específico do Tainacan, né? adaptado para o blog, e aí a gente consegue ter um diálogo muito interessante com aquilo que é a intenção dos artistas. Então, a gente tem aqui os links de acesso a cada parte desse blog, por exemplo, em correspondências, eu posso ver as correspondências que foram selecionadas para serem vistas. E a linguagem que está sendo utilizada é uma linguagem construída também em conjunto, conjunto ferramenta artista, de uma forma onde conseguisse se aprender tudo que era necessário e se mostrar da maneira como era necessária para que ficasse visível da maneira como eles queriam a obra. Então, a leitura mais tranquila, uma leitura mais fácil, um significado construído entre essa estética que está no blog e o próprio sentido que está no texto. Então, isso foi muito bacana de trabalhar com eles. E aí o blog se perfaz em 3 etapas. Se perfaz nas correspondências, nas cartas a casa e nas notas. E aí, essa fala sobre cada um desses 3, aí vou deixar por conta dos artistas. Professor Gleison, professor Paulo. É isso. Muito obrigada, professora Maria Tereza, professor Leonardo. Então, para dar prosseguimento, né, à sequência do nosso lançamento, Cartas para uma Casa, eu convido a professora Lucilene Maria de Souza, pró-reitora de Extensão e Cultura, para o uso da palavra. Seja bem-vindo, professora Lucilene. Boa noite, Flávia. Eu estou preocupada com a minha conectividade, se estiver ruim, vocês me avisam, tá? Eu quero agradecer muito e falar da felicidade que é participar desse momento. Então, quero cumprimentar a querida amiga Flávia Cruvinel, que faz parte da nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, atuando como diretora de Cultura e pró-reitora adjunta, aos que me antecederam, a professora Maria Tereza, Leonardo Eloy, que faz parte da equipe do Centro Cultural, e todas as pessoas que estarão envolvidas nessa live, né? Eu posso sempre começar fazendo essa minha solidariedade a esse cenário que nós nos encontramos, essa crise de saúde, né, onde nós chegamos a números bastante assustadores e tristes, né, quase 76 mil mortes pela Covid. Então, minha solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos. E trazendo para esse grande dia de hoje, mais uma bela programação alusiva aos 10 anos do Centro Cultural UFG, um espaço referência na cidade de Goiânia, na região, para o estado, para todo o país, no sentido da divulgação da produção artística, e mesmo, como foi muito bem colocada pela professora Flávia, né? Nós tínhamos toda uma programação elaborada, mas isso não nos impediu esse momento de rever a nossa forma de conduzir as nossas ações. E aí nós utilizando esse meio digital. E essa grande obra, né, Cartas para uma Casa, é mais um papel assumido por esses grandes artistas, a quem eu também quero já parabenizar, ao Paulo e ao Gleison, por nos oferecer mais uma obra, né, de aproximação com os artistas, com toda a parte de curadoria, e que para nós é de muita alegria. E como colocado por Eloy, é importante colocar como uma ferramenta, né, que também nos orgulha muito, que foi produzida, né, por profissionais da nossa universidade, a plataforma Tainacan, e que tem nos permitido desbravar grandes outros espaços. Um deles é esse agora, que vai permitir fazer essa comunicação de forma, a construção de forma colaborativa entre os artistas, a curadoria das obras, né? E é muito orgulhoso também falar do Gleison, né? O Gleison sempre ele é muito inovador, né? Desde o início do ano, como coordenador da galeria
da FAV, com grandes amostras, no início mesmo, né, no final do ano passado, teve uma exposição, nós tínhamos programadas outras também, que elas foram remodeladas em função da pandemia, e sempre aceitando aos nossos convites. Então, mas eu também quero, em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, estender os nossos agradecimentos, né? E tenho certeza que vai ser mais uma grande obra em comemoração aos 10 anos do Centro Cultural UFG e aos 60 anos da nossa universidade, né? Que em 14 de dezembro faz 60 anos da Universidade Federal de Goiás, que também tudo que se coloca na programação do Centro Cultural também é alusivo aos 60 anos. Então, em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, eu quero mais uma vez parabenizar a todas as ações que têm sido realizadas pelo Centro Cultural UFG, né? Cada noite uma programação mais bela nos seus diferentes meios artísticos, conduzido pela professora Flávia, que tem feito um papel belíssimo com toda a equipe, de forma muito colaborativa, uma equipe, né, que se uniu nesse momento ainda mais para trazer uma programação que para nós é um acalanto, né? Nesse meio de tanto sofrimento, de tantas perdas, de tantas formas de reinventar, as noites nossas têm sido muito bem programadas com as ações no Centro Cultural UFG, e onde eu parabenizo por toda essa programação. Então, parabenizo, tenho certeza que vai ser mais uma grande noite, e tudo que vier aí à frente na programação dos 10 anos do Centro Cultural UFG. Muito obrigada, professora Flávia, e eu estendo a todos da equipe. Nós que agradecemos, professora Lucilene, por todo o apoio, todo o incentivo, né? Tudo que a gente propõe. A professora Lucilene é uma grande apoiadora de todas as ações, então, muito obrigada por todo esse apoio e essa força, professora Lucilene. Então, para finalizar agora essa primeira parte do nosso programa, eu convido o magnífico reitor, professor Edivar Madureira Brasil, para fazer o uso da palavra. Seja muito bem-vindo, professor Edivar. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos que nos acompanham aqui hoje, nessa noite memorável do nosso Centro Cultural, nesses seus 10 anos que eram para ser celebrados de forma presencial, muito intensa, mas que a história nos colocou numa situação diferente. E aí, nesse momento, aparece a criatividade, né? Aparece a cultura, aparece a força da universidade, justamente para garantir que as atividades são continuadas. Então, o lançamento desse blog, né, utilizando uma plataforma que foi desenvolvida para as atividades museológicas, que foi o Tainacan, e que agora ganha uma nova dimensão também de uma exposição, né, Cartas para uma Casa. Quero parabenizar toda a equipe da PROEC. Primeiramente, em nome da professora Lucilene Maria, né, nossa pró-reitora de Extensão e Cultura, da professora Flávia, diretora de Cultura da UFG, e que coordena as atividades tão bem-sucedidas, as atividades culturais aqui do Centro Cultural, de forma remota, né, com a programação intensa, como é a programação nossa no dia a dia. Saudar de forma muito especial a professora Maria Tereza, né, também o professor Leonardo Eloy, que está aqui conosco, que fizeram a apresentação do blog, de tudo que envolve, e claro que eu não posso deixar de ressaltar aqui o trabalho primoroso, né, do professor Gleison Arcanjo e do professor Paulo Duarte, que vão nos brindar daqui a pouco com a apresentação do blog. Então, né, eu quero aproveitar esse momento, né, para agradecer a todos os professores, a todos os técnicos administrativos da universidade, que têm permitido que a universidade, além de continuar funcionando de forma plena durante essa pandemia, o faz com muita qualidade. Então, é um agradecimento muito grande a todos, né, que se empenham e que se dedicam nas mais diferentes formas de enfrentamento da pandemia. A universidade, como todos acompanham pelos jornais, pelas mídias, pelas nossas lives, pelos nossos eventos,
a universidade não parou um minuto sequer. E está desde a parte mais dura e mais pesada da pandemia, que é justamente o enfrentamento da doença, a tenda de triagem lá aqui no Centro de Aulas D, comandada pela Faculdade de Enfermagem, com apoio dos laboratórios do IPETESP, do ICB, da Faculdade de Farmácia, o trabalho primoroso do Hospital das Clínicas, cujos profissionais têm se desdobrado e salvado vidas e mais vidas, né? Ainda mais nesse momento que a pandemia se agudiza de uma forma que temos que conviver, inclusive, com a escassez de leitos e todos se desdobrando para que o atendimento seja o melhor possível e que a gente consiga salvar mais vidas. E todas as outras frentes que a universidade se faz presente, né? Na produção de EPIs, nas modelagens e em tudo mais. Mas também cuidando da cultura, cuidando da oferta de cultura extremamente qualificada, como é feito aqui no Centro Cultural da UFG. Né? Então, com a criatividade, com a engenhosidade, fazendo tudo isso funcionar, mesmo que de forma remota, mas com a marca principal da UFG, que é a qualidade, né? Que é a solidariedade, que é justamente o conhecimento, né? E a produção de qualidade em tudo que faz. Claro que estamos numa situação emergencial e era preciso que a gente funcionasse desse jeito. Estamos todos muito ansiosos para que esse período de distanciamento passe, né? Porque estamos precisando muito do calor do dia a dia da universidade, né? Da afetividade, da arte, da cultura, da política, das interações físicas tão necessárias para a construção da universidade. Mas, enquanto isso não acontece, nos resta proteger as pessoas, né? Garantir, né? A cultura, o entretenimento, garantir as atividades. Agora passamos por um novo desafio, né? Vamos retomar o semestre de maneira remota a partir de 31 de agosto. Todas as unidades acadêmicas irão retomar, o calendário acadêmico volta e precisamos também ter a compreensão de que não podemos deixar ninguém para trás. Então, tudo isso feito na universidade com muita responsabilidade, com muita qualidade. E a marca da PROEC, do Centro Cultural, né, eu conversava com a Flávia outro dia exatamente sobre isso, né? A gente sonhou o Centro Cultural lá atrás, no meu primeiro mandato, com o professor Anselmo, à frente da PROEC. A gente viabilizou esse sonho e o Centro Cultural foi ganhando corpo, foi ganhando forma e foi atraindo pessoas e foi ganhando credibilidade para dentro e para fora. E hoje nós temos um Centro Cultural absolutamente consolidado, né, com as suas regras, com toda a sua dinâmica definida, com a participação cada vez maior dos produtores de cultura da UFG e da sociedade como um todo. Então, para mim, é um motivo de muita satisfação estar aqui hoje junto, né, com a professora Maria Tereza, junto com o professor Leonardo Eloy, com o Gleison e com o Paulo, que são as estrelas da noite hoje, né, com a Flávia. Ou seja, a gente tem aquela sensação gostosa de que uma ideia, um sonho se materializou e ganha vida própria. E ganha vida própria na cultura goianiense, na cultura goiana. Então, muito feliz por estar aqui hoje. E aqui a minha fala é de gratidão a todos, né, que se envolvem nesse grande projeto. Então, Flávia, muito obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui hoje e continue me mandando a programação, porque quero continuar assistindo na medida do possível, né, no meio de toda essa confusão que a vida da gente virou, as atividades aqui do Centro Cultural. Obrigado e muito boa noite a todos. Nós que agradecemos, professor Edivar, muito bem lembrado. O professor Edivar foi uma pessoa que sempre apoiou a cultura, então isso também é resultado, professor Edivar, do trabalho de toda a equipe, do planejamento correto e que vai, né,
tempo a tempo se consolidando, mas também com o apoio do gestor, que é muito importante, né? Porque cada área tem a sua especificidade e você sempre entendeu a área cultural, que é uma área muito complexa, né? Cheia de coisas bem específicas, e você sempre foi muito sensível, nos ajudando, né, a viabilizar as programações da melhor forma possível. Então, muito obrigada, professor Edivar. Eu agora também agradeço a professora Lucilene, a professora Maria Tereza, ao Leonardo, por todo o empenho e apoio. Professora Lucilene, uma grande parceira, muito obrigada, professora Lucilene, por todo o apoio e carinho. E também aproveito para agradecer toda a equipe do Centro Cultural UFG, né, envolvida, que não estão aqui, porque também não cabe todo mundo na live, né? Já tem muita gente nessa live, mas, assim, também agradecer ao Pantaleão, à professora Juliana Chaves, ao Tiago, ao João, ao Dorivan, o Eduardo, o Hélio, a Adriana, a Letícia, e a todos os parceiros, porque realmente uma programação desse tamanho, a gente não faz sozinha, a gente faz com as parcerias internas e externas ao UFG. Então, muito obrigada a todos vocês que tornam isso, né, toda essa programação possível. Então, muito obrigada. Eu agradeço. Obrigada. Então, agora a gente passa, né, a segunda parte, né, desse programa, convidando, então, os artistas da noite, né? Como o professor Edivar disse, os protagonistas, os artistas Gleison Arcanjo e Paulo Duarte, para nos contar um pouquinho desse processo de criação do blog, né? O professor Gleison Arcanjo Sampaio é artista, professor, pesquisador, vinculado à Faculdade de Artes Visuais da FAV, na nossa FAV UFG, é atual coordenador da Galeria da FAV, doutor em Artes Visuais pela Unicamp, mestre em Artes pela Escola de Belas Artes da UFMG e bacharel em Educação Artística pelo Instituto de Artes da UFO. Tem interesse como pesquisa, né, as práticas artísticas contemporâneas, processos de criação e desenho. Também convido o professor Paulo Henrique Duarte Feitosa, professor de História da Arte e da Imagem da nossa Faculdade de Artes Visuais do UFG. Ele é doutor em História da Arte pela Universidade de Girona, na Espanha, mestre em Comunicação e Estudos Culturais e graduado em História da Arte, também pela mesma universidade. Atualmente é vice-líder do Núcleo de Investigação em Histórias da Arte, NIRA-UFG. Tem experiência na área de História da Arte, com ênfase nas épocas modernas e contemporâneas. Então, sejam muito bem-vindos, agradeço a presença nessa live e agradeço também todo o empenho para colocar esse blog, né, no ar. Então, sejam muito bem-vindos, a palavra está com vocês. Boa noite Flávia, boa noite a todas e a todos, Paulo. Para mim, assim, é um prazer, uma felicidade, assim, muito grande estar aqui hoje com vocês, né, nesse modo remoto, né, nessa possibilidade virtual que os momentos agora nos oferecem, né, estar nesse longe, mais perto, né. Então, eu fico muito feliz, né, de mesma distância, estar aqui com vocês, nesse momento, assim, muito especial, né, que é esse momento de lançamento de um trabalho que a gente começou a desenvolver lá em março, né, e que agora ele pode ser lançado aqui publicamente. Antes disso, né, queria agradecer também as falas anteriores, né, da professora Flávia, do professor Edivar, Lucilene, da Maria Tereza e do Eloy, do Leonardo Eloy. Acho que foram falas que trouxeram muitas questões importantes para a gente pensar essa possibilidade de Oi, Paulo, acho que o Gleison congelou, né? Eu acho que você pode continuar e ele daqui a pouquinho volta. Tá bem. Bom, boa noite a todas e todos. Queria, primeiramente, né, como o professor Gleison estava fazendo, um pequeno agradecimento
né, a professora Edivara, a professora Lucilene, a professora Flávia, a Maria Tereza, o Leonardo, né, pelas falas, né, que nos precederam, que evidentemente foi um momento talvez importante para introduzir todo esse processo no qual nós todos estamos vivendo de forma muito intensa. Obrigado a toda a equipe, né, da PROEC e do Centro Cultural UFG, com quem estivemos trabalhando de forma muito árdua, né, muito dura durante esse último mês. E pensando também no professor Gleison, né, com o qual a gente tem mantido um contato muito forte, de alguma maneira, e muito sincero. Houve muita cumplicidade para tentar estar tecendo esse projeto que hoje a gente está aqui apresentando. Eu queria, enquanto o professor Gleison pode recuperar a conexão dele, eu queria somente lembrar um pouquinho qual foi o processo no qual nós, começamos, de alguma maneira, a estar pensando um pouco essa ação. Como a professora Flávia e as falas que nos antecederam lembraram, nós tínhamos, né, que inaugurar essa exposição Entre Ruínas e Demolições em abril. Já em março, um pouquinho anterior a março, final de janeiro, a gente estava começando uma série de conversas, o professor Gleison e eu, para a gente começar a pensar, né, nessa parceria sobre a curadoria dessa exposição. Evidentemente, nos surpreendeu a todos essa pandemia, uma pandemia terrível, né, que ainda estamos vivendo, e que nos congelou, que nos abortou, de alguma maneira, aquele projeto que tínhamos em mão. Passou-se um pouco de tempo e nós, de alguma maneira, o que pensamos foi como tentar, de alguma maneira, articular um novo processo, recuperar todas aquelas conversas que estávamos realizando, de alguma maneira, anteriormente, e pensar em alguma coisa que pudesse preencher esse tempo, né, de pandemia. Um tempo que, evidentemente, ele é extremamente complexo. E daí surgiu um pouco a ideia, né, desse blog, desse site, desse espaço, né, virtual, que é o Cartas para uma Casa. Entramos em contato com a equipe do Centro Cultural UFG, que muito prontamente, né, nos ajudaram. Acho que foi um processo de construção muito bonito. Houve uma cumplicidade realmente importante entre toda a equipe. Bom, nós o que pensamos, na verdade, para o blog foram 3 espaços, são três instâncias, de alguma maneira, que agora o Gleison talvez ele tenha preparado, sobretudo, uma das mais importantes, que imagino que é a Notas, que ele vai, agora quando ele voltar, imagino que ele vai estar explicando para a gente, que é um espaço, são 3 espaços, são 3 instâncias, né, que vocês puderam ver quando o Leonardo estava comentando, que é correspondências, a número 1, a segunda que é Cartas à Casa, e essa outra que são as notas. Eu acho que a primeira, que é a correspondências, é um espaço que nós pensamos em uma troca de cartas. Na verdade, é uma troca de cartas entre o professor Gleison e eu. Iniciamos isso já em abril. Em abril, iniciamos uma troca de cartas sobre o processo curatorial da exposição. O que nós pensamos foi, de alguma maneira, uma série de cartas nas quais nós podemos estar conversando um pouco sobre o processo artístico e sobre o processo, digamos, curatorial dessa exposição. É interessante porque isso é uma coisa que volta uma e outra vez, ela se chama Entre Ruínas e Demolições, era o título da exposição que ainda mantemos, e hoje, claro, estamos entre ruínas e demolições de todo um sistema, um mundo, etc., que de repente parece que desabou e que nós hoje estamos, claro, tendo que repensar a nossa forma de ser, de estar no mundo. A segunda parte, talvez eu acho que é a mais importante, que é a Cartas à Casa. Cartas à Casa, ela é quase que um eixo vertebral, é quase que a coluna vertebral desse processo, que ela é, na verdade, um convite. É um convite ao público, a todos, a participarem. Escrevendo cartas, desenhando, gravando áudios sobre as casas, né? De repente, com essa pandemia,
nos vimos todos trancados em casa, isolados, de alguma maneira, cada um em sua casa, e que, claro, veja se você continua ou eu... Continua, Paulo, continua aí, e depois eu entro na sua conversa. Enfim, essa parte essa casa, né, que se nos revelou agora tão presente, todos trancados em casa, esse lugar que nos é tão comum a todos, de repente se fez também um pouco estranho, né, esse estar no quarto, esse estar na sala, no jardim, etc. E o que nós pensamos, de alguma maneira, foi que cada um pudesse estar, insisto, escrevendo, desenhando, gravando um áudio, relatando as suas experiências. São casas vividas, são casas habitadas, são casas lembradas, de alguma maneira, e que todas essas experiências coletivas, individuais, pudessem estar ali nesse blog. Na verdade, nós pensamos como quase que um repositório de memórias, né, que é muito bonito pensar isso como um repositório de lembranças, né, dessas casas vividas, dessas casas habitadas, que, claro, ela tem muito a ver um pouco com a obra do professor Gleison, né. Paulo, voltei, internet na roça, né, é um pouco complicado, às vezes quando a gente começa a falar aqui, ela cai, então se cair de novo, né, infelizmente são esses problemas assim, mas imagino que você tenha falado um pouquinho aí do blog, né, das correspondências, e eu queria retomar, então, né, que a gente começou a pensar esse blog lá em março, né, justamente quando a exposição foi adiada, né, a gente soube do adiamento, mas não sabia por quanto tempo, né, até então era muito indefinido, né, os prazos e quando que essa exposição voltaria, né, se voltaria esse ano ainda. Então, foi uma tentativa, assim, né, de reinvenção mesmo, né, de um posicionamento tanto artístico quanto um posicionamento, né, da curadoria, né, que estava começando ali a se posicionar em frente ao material que a gente estava construindo para essa exposição. Então, foi uma tentativa de não deixar essa lacuna, né, ficar tão extensa, né? Então, o blog ele vem, de certa forma, suprir um pouco, né, essa ausência, né, e esse estado, né, de suspensão que as exposições, os eventos, de forma geral, né, eles foram surpreendidos, assim, com o adiamento de todas as possibilidades de acontecerem, né? Então, a gente pensou nesse blog como esse lugar de certa forma, suprir essa lacuna. E aí eu fiz uma apresentação aqui que eu queria mostrar também para vocês, que é justamente em relação a essa exposição que aconteceria no Centro Cultural, que é a exposição que chama Entre Ruínas e Demolições, e ela fala, então, de um processo que eu comecei a desenvolver em 2007, né, em relação a casas e edificações que são encontradas na cidade e que estão nesse estado de demolição, de abandono, né? E aí, dessas questões é que foram a surgir esses apontamentos para a gente pensar nessas possibilidades das casas, né? Então, eu vou compartilhar com vocês e, ao mesmo tempo, vou falando um pouco também, né? E queria retomar essa possibilidade de pensar nessa atuação do artista, né, que não só eu, mas assim, outros artistas, né, que têm a cidade como uma questão do seu processo artístico, né, então, artistas que precisam sair das suas casas para, né, encontrar elementos presentes na rua, né, nos espaços urbanos, né, e que trazem isso para o seu contexto de processo de criação artística, né? Então, esse também era meu caso, né? Eu passei mais de 10 anos, assim, investigando esses lugares, né? Então, esses espaços que a gente vê com frequência, né? Principalmente nas grandes cidades, né? E trazendo isso para o meu processo. E aí eu vou criar, então, possibilidades de atravessar esses espaços através de um processo de criação que usa do desenho,
né, da fotografia, do vídeo, né, de ações corporais e ações performativas que são feitas nesses espaços, né, e fazendo essas interferências que, de certa forma, falam dessas ruínas e dessas demolições, que nesse momento agora, né, elas ficam muito evidentes para a gente, né, que são ruínas e demolições de casas, mas pensando agora, a gente pode estender essa ideia para as ruínas e demolições dos próprios sistemas, né, das próprias corporações, do próprio capitalismo, né, de uma sociedade e, inclusive, de nós mesmos, né? Então, diante disso, como se reinventar, né? Como se reinventar e como buscar novas maneiras, né? Às vezes mais sensíveis, né? Olhando mais atentamente para o cotidiano, olhando mais atentamente para nós mesmos, para que a gente busque alternativas, né? Alternativas a esses sistemas que são tão sufocantes, assim, né? E que a gente acaba entrando, né, de maneira muito forte e, às vezes, sem perceber, né, e acaba isso consumindo a gente, né? Então, as casas em demolições, na verdade, são elementos que traduzem, de certa forma, todas essas ruínas e demolições que estão além, né, das próprias casas e se estendem, né, a outros sistemas mundiais, assim, né, e a nós mesmos. Então, esses são alguns trabalhos, né, que estão previstos para essa exposição, e aí surgem algumas questões que, para mim, são importantes pensar, assim, que se num primeiro momento eu preciso estar na rua para poder produzir, para poder tirar dessas questões urbanas alguns elementos que me motivam a entrar em processo de criação e a produzir a arte, né? Como faz o artista hoje, né? Que não pode mais sair à rua, né? E precisa, então, buscar novos modos de produzir, estando, né, nesse interior, nesse espaço interno da casa, né? Então, foi com esses apontamentos que a gente, então, foi pensar, então, numa possibilidade de acionar, né, a casa como possibilidade de criação artística e possibilidade de compartilhamento de algumas experiências com outras pessoas, né? Então, a gente criou o blog para, de certa forma, fazer um canal de comunicação, né, entre eu e o Paulo, através das correspondências, mas também com vocês, né, que também podem trazer para a gente relatos, né, memórias, casos, questões que são, de uma forma geral, entendidas como esse ocupar a casa, como esse habitar a casa, como esse imaginar essas casas, né, e que podem agora ser compartilhadas através desse canal, que é esse blog Cartas para uma Casa. Paulo, podemos seguir? Podemos, sim, sim. Então, Gleison, obrigado por essa fala tão sincera e generosa sobre a sua obra e sobre esse projeto, né, que foi realizado com muita cumplicidade. Repito mais uma vez e reitero, sempre muito bom estar ouvindo você falar sobre o seu processo artístico, né? Então, assim, somente retomando um pouquinho o que eu estava comentando anteriormente, que a partir desse processo, né, nós iniciamos esse blog com 3 instâncias, com 3 espaços virtuais, né, e que um deles, que para nós ele é muito importante, e talvez acho que esse momento dessa live aqui, ele é muito importante mesmo, que é fazer esse convite ao público, né, fazer esse convite a que todos participem, né, a que todos façam um pequeno relato sobre essas casas, né, sobre essas casas vividas, sobre essas casas físicas, mas casas que também muitas vezes são imaginárias,
né, sobre essas mudanças de casa, pessoas que passaram por momentos, muitas vezes, né, complicados, complexos, ou muitas vezes mudanças muito felizes, né. Então, um pouco insistir nessa ideia, né, de que esse blog, ele pode vir a ser, essa é a nossa vontade, né, Gleison, que ele se transforme nesse grande repositório de experiências, de memórias, né, vinculadas, evidentemente, a esse habitar as casas, né. E aqui a gente pode insistir que há muitas formas de participar, né, tanto com desenhos, com áudios, né, enfim, infinitas formas, né. Um outro espaço que é notas, né, Gleison? Que sim, sim, são três espaços, né, correspondências, cartas à casa, que é esse espaço de compartilhamento da experiência das casas com vocês, né, e um outro espaço que é notas, e aí em notas eu vou apresentar um pouco esses processos de criação que muitas vezes não vão para uma exposição, né, que são etapas de um ateliê, né, são processos em andamento, são esboços de trabalho, processos que são realizados no ateliê e são guardados em gavetas, né, então é aquele momento do trabalho artístico que não chega não tem oportunidade de chegar a público, né, então esse espaço de notas, ele vai ser uma oportunidade, então, de mostrar uma parte do processo de criação que não iria para a exposição, né, e que, através desse blog, eu abro, então, um canal de comunicação e de possibilidade de mostrar esses processos a público, né. Então, são 3 canais, né, notas, correspondências e cartas à casa. Né. Eu falo do correspondências, Paulo? E assim a gente inicia Correspondências, então, é um espaço que ele vem, então, nesse sentido, ser um momento de trocas de correspondências entre eu e o Paulo, né? Ele retoma uma prática antiga, né, das cartas, que é esse pensamento e essas reflexões, né, e colocadas na forma da escrita, e a gente realmente troca essas cartas, mas hoje usando o meio digital, né? A gente envia esses textos um para o outro, e a gente lê, e um responde ao outro à medida que a gente vai trocando essas cartas. Hoje a gente já está na 3ª carta, né? Elas já estão no blog, e a gente pretende até dezembro continuar essas trocas, né? E manter esse hábito de realizar essas correspondências e sempre inserindo publicamente no blog. É bacana pensar que essas correspondências, então, elas nascem com essa forma meio ansiosa, pelo menos da minha parte, né, de querer abrir um canal de conversa com o Paulo, no momento onde a gente estava, né, bem assustados, assim, né, com a chegada da Covid, né, então a gente não sabia, não conseguia responder e não conseguia nem sequer conversar um com o outro, né, tal era assim, né, a ansiedade, o desespero, o medo, né, então as cartas naquele momento foi um lugar onde a gente pôde, assim, colocar todas essas questões, todas as nossas dúvidas, e colocar também essa possibilidade de conversar sobre a exposição através desse dispositivo, né, Paulo? Uhum. Exatamente, eu acho que foi isso, eu acho que as cartas, né, que já vamos pela 3ª, foi um lugar comum, né, de trocas de ideias. É óbvio que nelas há uma informação dessas inquietações, né, que todos nós dois temos a nível, às vezes, pessoais, mas que tentamos, muitas vezes, nos centrar nesse processo, né, criativo, curatorial dessa exposição, né. Foi até muito positivo, porque hoje essas cartas virão a ser, né, de alguma maneira, quase que um arquivo, né, sobre esse processo que muito provavelmente de outra forma não o teríamos, né, todo esse processo, né, de alguma forma muito bem registrado dessa maneira. Então acho que ele é um lugar
realmente muito interessante, né, muito importante para nós. Nós pensamos em ler as 2 primeiras cartas, né, Gleison, que nós nos enviamos. A gente pensou nessa forma de também não ficar explicando demais, né, assim, mas realmente trazer para vocês, assim, e para a gente também essa possibilidade de ler a carta, né, como um lugar de escuta e de fala, né, uma experiência sensível que só pode ser através desse movimento de leitura e escuta, né, Paulo? Uhum. Então, a gente queria ler para vocês, né, as 2 primeiras cartas do blog, né, e aí a gente fez uma dinâmica que eu vou ler a carta que eu recebi, e na sequência o Paulo lê a que ele recebeu. Então, eu vou começar, tá, Paulo? Então, essa é a correspondência 1, né, Goiânia, 10 de maio de 2020. Caro Gleison, ainda me lembro do caminho percorrido durante aquela segunda-feira, dia 27 de janeiro. Enquanto dirigia, uma chuva de verão me pegou de surpresa. O limpador de para-brisas não conseguia remover a imensa quantidade de água que caía daquele céu enegrecido. E, para completar, fiquei sem sinal no celular. Com medo de ficar ali parado, decidi continuar aos poucos, a uma velocidade não muito maior que 20 quilômetros. As ruas eram estreitas, o que dificultava a visibilidade. Com um pouco de dificuldade, encontrei o portão. Você apareceu e confesso, naquele momento, ter ficado mais tranquilo. Naquela tarde, você e Carita me receberam muito gentilmente. Acompanhados da chuva intensa que aos poucos foi cessando, boa conversa, pão de queijo, café de Minas, você me mostrou muito gentilmente boa parte da sua produção. Foi uma tarde agradabilíssima. Contou-me que estava a organizar uma exposição e ali iniciamos algumas conversas que depois confirmaram essa aventura curatorial. Não parecia difícil, aliás, parecia até fácil, trabalhar conjuntamente, selecionar e ordenar algumas obras com tal de construir uma narrativa, elaborar um texto, pensar num catálogo, enfim. Lembro-me do nosso primeiro encontro no CCUFG no dia 9 de março, enquanto a pandemia parecia um fantasma distante. Então, movíamos mesas, desenrolávamos desenhos, colocávamos no chão, tudo com tal de visualizar o melhor possível as obras no espaço físico do Centro Cultural. Daquele encontro surgiram muitas ideias, nova produção artística, obra coletiva, convites pessoais, enfim, tudo parecia caminhar. Contudo, não previmos que apenas 7 dias depois tudo mudaria. A pandemia nos pegou desprevenidos, como a todos, e com ela muitas certezas individuais e coletivas desabaram. Paralisia, apatia, isolamento e medo. A fragilidade humana se manifestou em toda a sua crueza. Muitas reflexões vieram à tona, e de repente, as ruínas e demolições, título provável da exposição, se fizeram mais presentes que nunca. Já não era possível pensar as ruínas da mesma maneira. Quando os imprevistos apareceram, eu estava lendo o livro Depois do Futuro, do filósofo italiano Franco Berardi, que muito me tem feito pensar. O autor compara o zeitgeist depressivo deste novo século ao espírito futurista que marcou tão profundamente a cultura do século XX. Não é difícil pensar rapidamente na crise global de 2008, no declínio das democracias liberais ou na era pós-humana, que tão bem descreve a filósofa ítalo-australiana Rose Braidotti. A pandemia chega, então, para completar o que parece ser um ciclo nefasto. De repente, o futuro, aquela fonte de esperança que permeia boa parte do século XX, parece estar cada vez mais distante. Diante desse momento precário, delineado pelo capitalismo global, de autoritarismos político e tecnológico que molda nossas vidas, de pandemia descontrolada, de pouca fé no futuro como fonte de esperança, diante da violência física e simbólica e das ruínas de um mundo que hoje sabemos não controlamos, o que fazer? Talvez o que melhor sabemos como estirpe humana, continuar, apesar de tudo.
Em meio a essa distopia, talvez seja importante voltar a apontar a arte como lugar de liberdade e sonhos, como lugar do impossível, onde ressignificamos a vida. Neste período de isolamento e muitas incertezas, lembrei-me do escritor Eduardo Galeano, ao qual lhe é atribuído um texto de Fernando Birri, em que trata de explicar para que serve a utopia. A utopia está lá no horizonte. Aproximo-me 2 passos e ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para caminhar. Talvez hoje, mais do que nunca, devemos voltar àquela tarde de 27 de janeiro, onde, em meio a uma chuva estrondosa, encontramos espaços para o café, a conversa, a esperança nos projetos, no futuro, na arte. Caminhemos. Um abraço, Paulo. Que legal, Gleison, ouvir não a minha carta na sua voz. Não tinha pensado, né, como seria isso. Muito, muito legal. Bom, eu vou ler então a resposta do Gleison a mim. Goiânia, 24 de maio. Caro Paulo, foi com grande entusiasmo que recebi sua correspondência. Após recebê-la, esperei por um bom tempo para ler a carta e assim a fiz. Li cada um dos fatos narrados por você e logo me vi transportado para o início deste ano, mais precisamente janeiro. Naquele mês, decidi encerrar o passeio de férias antecipadamente e retornar à minha casa em Goiânia para me concentrar na organização do material das exposições agendadas para o primeiro semestre de 2020 e determinado em aproveitar o tempo que me restava antes da volta às aulas. Confesso que foi uma decisão arriscada ter aceitado abrir 2 exposições com um intervalo de poucos dias entre elas. Mas isso tornava meu ânimo, humor, um misto de empolgação pela possibilidade de expor e nervosismo pelo curto prazo disponível para a elaboração. Recordo-me que, na intenção de minimamente contornar a tensão interna que teimava em se instaurar em mim, passei a me mover pelo interior da casa, retirando dos armários e prateleiras inúmeras caixas, pastas e sacolas. Abri uma a uma e depositei tudo no chão, pelos cômodos, para em seguida ir afichando nas paredes ou depositando sobre as mesas desenhos e outros trabalhos em papel, fotografias impressas, cadernos, objetos, etc. Foi instigante olhar para os agrupamentos que surgiram e as afinidades que se deram entre trabalhos realizados em períodos distintos. Ao reunir todo aquele material em minha casa, pude perceber que nem eu mesmo havia tido a oportunidade de ver tudo organizado em um só espaço. Foi então que tomei coragem e convidei alguns poucos amigos para visitas à casa, agora tornada galeria. Isso porque a casa onde moro tem o pé direito bem alto, todas as paredes são brancas e ainda são raros os móveis e coisas nas paredes, o que faz dela algo semelhante ao espaço vazio de uma galeria. Por isso minha casa se apresentava, naquele momento, como o lugar ideal para assimilar uma mostra, me permitindo dar início à organização e seleção do que poderia ou não fazer parte das exposições que estavam por vir. E é aí que você entra na história, através do convite que fiz para uma visita, um café e uma conversa. E que você de pronto respondeu aceitando. A intenção, além do encontro em si e da possibilidade de conhecê-lo um pouco mais, era também apresentar aquela ordenação de obras desenvolvidas ao longo de 14 anos. Andamos pela casa e realizei contigo o que poderíamos chamar de visita espontânea pelos diversos cômodos, olhando e conversando sobre os trabalhos. Sem me dar conta, à medida que íamos tecendo fios de conversas e enveredamos por aquele conjunto de processos acomodados na casa, acabei por mostrar também um tanto de mim. Naquela tarde, além do café e quitandas, fiquei entusiasmado com as trocas que se efetivaram já no nosso primeiro encontro. Depois, tivemos um segundo, em 9 de março, no Centro Cultural da UFG, como você bem lembrou, e deixamos agendado um terceiro para o dia 25 daquele mês, encontro que,
tal como as exposições agendadas, não ocorreu. Caro colega, fomos pegos pela urgência dos acontecimentos, obrigados a parar completamente. Não apenas eu, não só você, mas todos nós. Quem, naquela última semana de janeiro, ou mesmo na primeira semana de março, poderia prever as ruínas e demolições dos mundos que conhecemos até então? Uma pausa aqui. Volto à correspondência e a leio novamente do início. Percorro as palavras em seus escritos, busco as expressões e recorto a seguinte pergunta: o que fazer? E completo: o que fazer daquele ponto em diante? Fico alguns instantes pensando sobre a rapidez com que a pandemia chegou e se espalhou pelo mundo e no modo urgente e acelerado com que são exigidas resoluções, principalmente nas esferas econômicas e sanitárias, e como elas não chegarão tão rapidamente, pois, como nos aponta o sociólogo Bruno Latour, parece que estamos não em meio a uma crise, mas diante de uma mutação ecológica duradoura e irreversível. Com o baque sentido pela força abrupta da parada e dos adiamentos, fui tomado por uma completa desorientação em relação ao espaço que me rodeava e um embaralhamento do tempo, dos dias e das horas. Tive que suspender tudo. Era chegado o momento de parar. Parar para não mais viver a vida que vivíamos, mas para desacelerar. Passar a não saber as respostas se configurou e confundiu com o próprio viver. E apesar de parecer contraditório, foi na pausa que segui adiante. Talvez por sentir que há algo diferente a ser vivido, algo que não sabemos ainda e que precisamos reaprender ou recuperar, e que nos foi tomado pelas ideias e ideias de progresso e modernidade. Tal como ocorreu com a exposição Entre Ruínas e Demolições, adiada para um tempo futuro que de fato não sabemos quando será, também nos passamos a ocupar esta esfera e estado de suspensão. É no interior dela que iremos nos reinventar, inventar outros modos de estar no mundo e de existir? Se sim, porém, não nos esqueçamos da própria interrupção, espécie de ruína dissipada pelo mundo e em nós. Com ela, agora seguimos. Um abraço, Gleison. Belíssimo o trabalho de vocês, Belíssimo. né? A gente fica emocionado, né? Porque retrata, além de ser um trabalho belíssimo, retrata esse momento que a gente vive, então isso toca fundo no nosso coração, né? É uma sensibilidade muito grande. Muito obrigada por, né, por esse projeto, né? E por toda essa sensibilidade que está presente, então, né, a partir de hoje no nosso blog, né, no Centro Cultural FG, que a gente acessa, nós colocamos aí no chat o link direto, mas pelo link do Centro Cultural, pelo site centrocultural.fg.br, todos podem acessar a partir de hoje e contribuir, né, Gleison? E Sim. Paulo com né? É um site, Flávia, um blog, né, na verdade, que ele só está iniciando, né? Então, é um blog que ele é um processo aberto, né? Que abre espaço para colaborações e que a gente vai construindo à medida que o tempo for passando, à medida que nossas conversas forem avançando. Então, queria reforçar muito assim, o convite, né, para as pessoas acessarem, né, conhecerem um pouco disso que a gente leu aqui nas cartas, conhecer um pouco dos processos que estão envolvidos, né, nesse momento onde a gente está tentando se encontrar aí, né, tentando buscar meios de seguir, né, e também convidar a participação, que as pessoas que se interessarem, que se identificarem com a nossa proposta, mandarem relatos, áudios, vídeos, desenhos, enfim, e a gente segue conversando a partir desse canal, criado no Centro Cultural e com vocês. Paulo? Então, hoje à noite, nós temos presença de muita gente, não vai dar para eu falar todo mundo, tem muitos comentários, tem muitas coisas, mas muitos colegas da FAV, o professor Aldinaldo, tem a professora Maria Ivone dos Santos, da Federal do Rio Grande do Sul, né? Nós temos a Suzana Mendes, Marcelo Costa, nosso parceiro da UEG, professora Consuelo Quirese,
Adriana, Célia, Andréia, também nossa colega da EMAC, a Flávia Freire, nossa parceira, né, da equipe PROEC, Marcos Soares, nosso colega da FAV, Rubens Pilege, o Panta, Marcos Pantaleão, dizendo que o blog está muito bonito e confortável de ser visualizado. A Sandra Jung, de Matos, da UFMT, está presente, a Selma Parreira, Lucélia Souza, o Geise Carneiro, a Selma fala, viva Centro Cultural UFG, muito bem, viva mesmo, esse espaço é um orgulho, não só para a UFG, mas para toda instituição pública de ensino superior no Brasil, né? Então a gente tem que dar muitas vivas mesmo. Então temos a Karine Arcanjo, Cássio Bruno, a Joana Abreu, da EMAC, Fernanda Botelho, Elaine Arcanjo, Edivar Sampaio, a Eliane Chaúde, né, parabeniza a professora Lucilene Edivar pelo apoio à cultura, a Fátima dos Reis fala que a UFG vem se destacando em Goiás, cumprindo seu papel fundamental. Parabéns a todos os envolvidos, sejam técnicos, administrativos, sejam discentes e docentes, né? O Hélio está falando excelente ação, viva o blog e o projeto, a Eliane Chaúde complementa, parabéns, né? Flávia e Maria Tereza pela dedicação ao Centro Cultural, nós que agradecemos a parceria da FAV sempre, né? Aliás, o acervo do Centro Cultural UFG, ele é processo do acervo da FAV, então a FAV ela está ligada, né? Umbilicalmente, né? As unidades artísticas, como a Escola de Música e Artes Cênicas e a FFD, estão ligadas ao Centro Cultural de uma forma muito próxima, né? Então, tem a Suzana Mendes, o Babu Carnaval, a Selma de novo fala parabéns, Gleice e Paulo, Maria Ivone, lá da Federal do Rio Grande do Sul, ela adorou todo o processo envolvendo as correspondências, parabéns. A Marcelina Gork fala que boa noite a todos, uma delícia participar desse lançamento desse blog nesse momento, parabéns, Gleice e Paulo. Eliane Chaúde bate muitas palmas, parabéns, Gleice, parabéns, Paulo. Quero participar desse projeto, muito bom, ela vai levar as casas delas, viu? A Natália bacana. Lá do Paraguai, que é nossa parceira da UGM, tem o Gonzalo Witt também, que é de Montevidéu, também nosso parceiro do Grupo Montevidéu, a Carla de Abreu está aqui também presente, Flávia Magalhães adorou as reflexões trazidas pelas ruínas. Deixa eu ver mais, só mais uma, hein? Odinaldo, parabéns, está tudo lindo. E o Carlos falou que é de BH. Sou do BHT. É Belo Horizonte. BH, Minas Gerais. Vocês estão fazendo... Não sei. Está curtindo, enfim. Não entendi o que ele quis falar. Mas, enfim, agradeço demais a presença de todos que estiveram aqui hoje nesse dia festivo, né? Agradeço vocês, artistas, né, por ter essa generosidade de trabalhar conosco, né, nesse momento difícil, né? A gente já está há 4 meses, né, nesse trabalho remoto, né, um trabalho nas plataformas digitais. Ao mesmo tempo, parece que o ano não começou, mas parece que o ano já está acabando. Então, é um ano... Para todos nós, é um ano muito diferente, é um momento que, né, nenhum de nós viveu, então, que está deixando também muitos aprendizados, muitas lições, né? Então, agradecer, né, então, a esse trabalho belíssimo e convidar, então, a todos, né, para visitar o blog, deixar suas contribuições, seus recados, suas fotos, suas ruínas, suas casas, enfim, tudo que puder para continuar esse diálogo, né, até dezembro. Então, eu passo a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Bom, eu somente agradecer a você, Flávia, a toda a equipe do Centro Cultural UFG com quem temos trabalhado, né, durante esse último mês, a PROEC por tudo, ao professor Edivar e à professora Lucilene, que nos antecederam no começo, e ao Gleison por essa parceria que tem sido construída, né, durante esse tempo. E reforçar mais uma vez essa participação
de todos, né? Que todos escrevam cartas, que façam fotografias, que gravem áudio, não importa, há muitas formas de participar. Não precisam ser cartas longas, podem ser cartas curtas, um poema, enfim, etc. Aquela carta de quando eu tinha 10 anos, que me traz muitas lembranças. Vamos encher, né, esse repositório de memórias, né? Que ele logo pode ser algo muito interessante a ser, enfim, pensado e usado futuramente. É isso. Também queria agradecer, né, todo o Centro Cultural, Flávio, Maria Tereza, toda a equipe, né, que abriu essa possibilidade, né, de construir esse trabalho tão bacana, né, esse trabalho que é processual e que eu acho que daqui para frente ainda vai, né, dar bastante frutos, assim, e bastante espaço para a gente compartilhar ideias e relatos e pensamentos, né. Queria fazer esse convite a todos, assim, que acessem, né, e que participem, e que a gente está aí também, né, aberto a trocar ideias, e também, se tiverem dúvidas, tem lá no site, no blog, o e-mail, né, de correspondência com a gente, mas a gente está aí também no Instagram, tem o como é, Paulo? É o canal no Instagram? É o Casas Casa. Ah, isso é verdade. Que nos sigam no Instagram. É Cartas Casa, né? Isso, Cartas Casa. Isso. Aí esse Instagram a gente vai fazer um link com o site, com o blog, tá? Então quem quiser também acompanhar de lá. E é isso, assim, agradecer bastante a todos e a todas, e acho que é isso. Obrigado. E a gente segue aí nesses processos. Nós que agradecemos, né, a presença de vocês, mais uma vez, muito obrigado pelo trabalho, pelo lindo produto, né, desse processo todo. Então, agora aproveitamos também então, para convidar, né, as que assistiram hoje para a próxima programação, que amanhã... Flávia, eu queria falar. Posso? Pode, então pode. Uma coisa muito importante que eu esqueci, queria agradecer ao Paulo, né, que topou fazer a curadoria da exposição, e eu brinquei com ele, eu acho que ele entrou numa fria, porque depois disso, né, teve todo esse processo de blog, e enfim, uma curadoria que era de uma exposição e se estendeu por vários meses aí. Então, eu queria agradecer muito a ele por ter topado participar de toda essa doideira aí que foi construção desse blog, uma doideira muito legal. Eu que agradeço, Leandro. É um processo muito rico, muito, muito, muito legal. Confesso. Então, agradecemos a todos, né? E agradecemos também a audiência de todos vocês, né? Amanhã nós temos mais uma live, às 20 horas, a Raine, Ágata e Fernando Boi vão fazer um show, uma live musical, amanhã, a partir das 20 horas, no canal oficial da UFG no YouTube, tá certo? A gente espera todos vocês amanhã. Forte abraço e boa noite.